Olá, hoje o tema do nosso Clube do Bem-Estar podcast é ansiedade na vida acadêmica. Se você que está me ouvindo aí agora, né, eh, tem ataque de pânico, ansiedade, vai fazer a prova todo preocupada, preocupado, isso é muito natural, mas é preciso controlar esses níveis de ansiedade também, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui com a estudante de psicologia, a Regina Campos. Tudo bom, Regina? Tudo bem. E ela aqui, ó, a professora Alice me falou que ela é especialista em ansiedade, né. Aí eu quero saber se você é muito ansiosa ou você estudou bastante ansiedade, ou os 2. Os 2. Os 2. Então somos 2 aqui, ó, um ansioso e uma ansiosa e vamos debater o tema com a especialista. Muito bem. Olha só, eu tenho aqui, Regina, uma definição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, só para você aí situar exatamente aquilo que a gente está falando aí, né. A ansiedade é descrita como uma antecipação apreensiva de uma ameaça futura, acompanhada de tensão muscular, vigilância excessiva e comportamento de cautela. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Olha, eles listam também aqui o seguinte, que ela pode se manifestar em diferentes transtornos de ansiedade. Ó, se eu estiver errado, você me corrige aqui. Já tudo perfeito até agora. Transtorno de ansiedade generalizada, eu nem sabia que tinha isso. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, isso aí eu sei também. Fobias específicas, fobia social, você sabia que tem gente que tem transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade de separação e por aí vai. Puxa vida, e tem mais. As pesquisas mostram que entre os estudantes universitários, principalmente na pandemia, 40%, né, tinha ansiedade, e ansiedade forte, assim, prejudicial, né. Aí eu pergunto para você que é especialista, Regina, quais são os primeiros sintomas de ansiedade que os estudantes podem experimentar e você, como estudante universitária de psicologia, sabe responder muito bem. Exatamente. A ansiedade a gente diz que ela todo mundo sente, mas ela acaba ficando sendo preocupante dependendo do nível, da intensidade e de quanto ela afeta a vida da gente. Uma ansiedade normal porque vai ter uma prova, apresentação de um trabalho, tá tudo normal. Mas quando começa a me prejudicar, a ponto dela ser muito forte, né, de me impedir de fazer coisas, ou já trazer o pânico, e ela acontecer com muita frequência, então se eu estiver nas aulas, todas as aulas, né, eu começar a sentir isso, ela é preocupante. Mas os maiores sintomas são a da cardia, então o coração sempre acelerado, o travamento, né, de você muitas vezes não consegue sair do lugar ou não consegue tomar uma decisão. A pessoa trava então, A ela pessoa fica paralisada. ou são, eu até diria mais do que 3 sintomas, né, a pessoa pode ter uma agitação muito grande, Sim. manifestando no corpo até como, além da palpitação, sudorese, Uhum. né, e o pensamento muito acelerado. E quando ela começa a ficar generalizada ou pânico de sempre, seguida de pensamentos catastróficos. Ó, você falou uma coisa aí que eu acho que o pessoal, confidencia muito com a gente aqui em sala de aula, né. A pessoa o tempo todo tá pensando e pensando em alta velocidade, né, e pensando coisas catastróficas, assim, é uma coisa, assim, inacreditável, né. Mas isso afeta muito os jovens estudantes, principalmente. E por que será que isso acontece? Hoje a gente Mais com o jovem. Exatamente. Hoje a gente vive com uma quantidade de informações muito grandes, né. Eu acabei de ler há pouco tempo um trabalho científico que dizia que a quantidade de informação que nós recebemos hoje, em um dia, é mais do que uma pessoa recebia há 100 anos atrás. Então Certamente, é. é natural que o nosso organismo, que não foi feito para isso, se sinta sobrecarregado o tempo todo, né. Então eu acho que começa daí, e o excesso de tela que a gente tem, as informações chegam muito rápido e é difícil desconectar. Aí ocorre saturação. Então, por exemplo, informação, a gente aí que é da área da comunicação, né, tem que entende um pouquinho, né.
Então essa saturação acaba gerando um estresse, né, digamos assim. E o estresse vai se tornando ansiedade, né, isso? Porque a gente lida com mais informações do que o cérebro foi feito para ter, né. E além da informação em si, a gente está sempre olhando vídeos, aprendendo coisas novas o tempo todo, Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. muitas coisas ao mesmo tempo, e a nossa qualidade de sono está sendo diminuída. E aí é um complicador muito grande, porque nós não estamos dando tempo suficiente para o nosso cérebro descansar, porque é à noite que ele vai fazer a faxina. Sim. Então ele vai ficar sempre sobrecarregado se nós não dormirmos direito. Então à noite o cérebro precisa desse descanso para poder processar tudo isso e a pessoa no dia seguinte levantar mais disposta, né? E até para firmar a memória. Muitas das coisas que nós aprendemos durante o dia a dia, né, vai ser fixado no nosso cérebro quando a gente repousa. Então se a gente não dorme, muitas vezes prejudica até a memória. Tá. Vamos pegar uma coisa muito prática aí que o pessoal da universidade, que estuda em universidade, os estudantes em geral, sempre têm preocupação, que é assim, olha, a prova está chegando, né? Estou lembrando de alguns alunos aqui. A prova está chegando e aí a pessoa começa a ficar com bastante ansiedade. O que que ela pode fazer para diminuir um pouco essa situação de ansiedade? A coisa mais simples e que não custa nada é respiração. A gente exatamente, em todas as situações que você percebe que está tendo qualquer tipo de alteração, que está ficando mais agitado do que gostaria, a respiração você pode fazer e é bom que pode ser feito em qualquer lugar, as pessoas Mas não como que funciona têm isso na noção. prática? O ideal seria a respiração diafragmática. O que que nós falamos? A gente tem que respirar com a barriga. Então, o exercício prático é que se coloque a mão no peito, a mão embaixo do umbigo, respire fundo, mas tem que sentir que a mão aqui da barriga é ela que vai subir, porque então realmente é o diafragma que está se distendendo. Então, quando a gente conseguir respirar fundo por 4 segundos, só segura por 4 segundos e solta por 6 segundos. É o suficiente para oxigenar o cérebro e ele voltar a funcionar como a gente gostaria. Essa seria uma das formas de respiração para favorecer a oxigenação do cérebro, né? E para acalmar também, porque ela vai mexer com o nosso sistema nervoso, vai mandar uma mensagem para ele que nós estamos calmos. Pode fazer isso na hora da prova também, né? Sim, principalmente antes da prova e durante a prova. Começou a agitar, para um pouquinho, respira, Então põe a mão aqui no peito, na barriga. na barriga, tem que sentir que a mão de baixo, ela que vai mexer, aqui em cima não, porque se eu mexer aqui é que senão que eu estou realmente expandindo meu diafragma. Então, inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos e solta por 6. E assim, no dia da prova, ou dia anterior, ou em qualquer momento que a pessoa está tendo aí aquele ataque de ansiedade, às vezes chegando a ter ataque de pânico, como é que seria a prática da respiração e da relaxação diária? Você tem alguma sugestão para dar para o pessoal? Além dessa respiração, que a respiração realmente ela pode até nos momentos de pânico, não deixar iniciar, porque o pânico você começa a perceber quando o coração vai disparando, há a aumenta o volume de sentimentos, né, a respiração já pode baixar isso. E também outra coisa que a gente pode fazer é relaxar os músculos, então contrai, segura o mais possível que você puder, tenso e solta. E soltando o ar junto com isso. Entendo. Assim, são coisas que a gente vai driblando o cérebro, vai dizendo para ele: "Nós estamos calmos". Então Estou no controle, não é a minha imaginação que está no controle. E por falar em imaginação, às vezes a origem aí desses sentimentos de ansiedade, de catástrofe, é no pensamento, né? sim, Como é que a pessoa pode manter aí, já que você falou só a respeito de diminuir um pouco a velocidade do pensamento, dessa intensidade, o que que a gente pode fazer para melhorar nesse aspecto? A gente fala sempre que é necessário estar presente no presente, né? Porque a ansiedade, querendo ou não, ela é o excesso de futuro. A gente está pensando situações e esses pensamentos catastróficos normalmente não acontecem.
A gente já imagina o pior cenário e normalmente não é isso que dá. Geralmente tem um exagero, né? É um exagero. Vai acontecer isso de ruim, tal. Então, seguindo desse exercício de respiração, é interessante que a gente converse por si mesmo, faça um diálogo interno, dizendo do que está acontecendo no mundo. Porque todas as vezes que, quando eu começo a ficar agitada, é como se eu dissesse para o meu cérebro: veja todas as possibilidades de coisas ruins que vão acontecer, que eu quero me antecipar. Mas quando a gente começa a prestar atenção no presente, fazer essa conversa interna, é como se dissesse para o cérebro: vamos parar aqui nesse momento no presente. Então você olha tudo que tem em volta de você, o que é possível fazer nesse momento e fala para si mesmo, se puder em voz alta, né? Tá tudo bem, eu posso fazer isso agora, o restante eu vou fazer depois. O que eu não consigo controlar agora, paciência. Exatamente. Não adianta antecipar, porque nós não vamos conseguir controlar de forma nenhuma. É. Então a pessoa começa a entrar naquele parafuso mental, né? Assim, será que eu vou dar conta de fazer isso, 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 isso? Aí começa a abrir as gavetas, isso aí é bem danoso, né? Exatamente. Ah. Então, quando é que é o momento em que o estudante, o jovem universitário, deve procurar ajuda? E como é que funciona essa ajuda? Uma ajuda mais técnica. A gente fala sempre que a ansiedade ela começa a ser transtorno, né, uma situação patológica, quando eu começo a sentir ela com muita intensidade, com muita frequência e ela começa a atrapalhar a minha vida, o meu dia a dia. Então, eu não começo a não conseguir fazer as coisas que eu fazia, Uhum. ou não consigo fazer da forma que eu fazia, porque a ansiedade está me travando, né. Então aí é o alerta para que realmente a gente vá procurar ajuda. A ajuda ela pode ser feita de várias formas, né, eh, a procura de um psicólogo, que ali você vai começar a relatar todo o acontecimento, ele vai conseguir te dar o primeiro parecer se realmente essa ansiedade está patológica ou não. Se realmente for o caso, o segundo passo é o psiquiatra, porque é sinal de que o nosso cérebro não está funcionando quimicamente como ele deveria. Tem. Nossa química está prejudicada. Então seria necessário tomar uma medicação para regular a química do meu cérebro e ele funcionar como ele deve por funcionar, Certo. né. Então nunca deixar de procurar ajuda quando é necessário, né? Exatamente. Ainda mais nessas circunstâncias aí. Não, e é claro, a gente tem aqui o NAI na Descomplica Isso. América, aqui no campus de Foz do Iguaçu, e tem também o NAI que o estudante pode acessar da Descomplica através do sistema, né? E é sempre importante ter essa comunicação com pessoas especializadas para a gente desmistificar, né, um pouco o problema, porque parece que muitas vezes as pessoas transformam aquilo num monstro, né? E a gente olha muito como se pedir ajuda fosse um ato de fraqueza, e é justamente ao contrário. Entendi. Porque quando a gente, resolve pedir ajuda, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Entendi. E aí quando a minha ansiedade já está num nível em que está me prejudicando, eu tenho que admitir que o que está dentro de mim não está tão bonito assim, Entendi. né, e eu vou ter que enfrentar isso. E é necessário que a gente tenha uma rede de apoio, porque muitas vezes a gente está, muito agitado, já a ansiedade muito, alta, ou a gente já se acostumou com isso, ou a gente não percebe. Então os amigos, né, os colegas durante a aula podem nos falar sobre isso, falar: "Estou percebendo que você está agitado, que". A pessoa às vezes perde a paciência e começa a brigar com os outros. Ou então, se perceber que não está muito bem, converse com o professor. Uhum. Mas o mais interessante é realmente procurar o NAI, porque todas as pessoas precisam de um lugar seguro de fala, Entendi. aonde eu posso falar com segurança, sem julgamento, né. Porque quando eu construo uma narrativa para que o outro me entenda, eu organizo os pensamentos para mim. Uhum. Então, às vezes, sozinha eu vou perceber que o que eu estou achando que é uma coisa difícil, que já está, se transformando num monstro, Sem solução, não é tudo o que isso. que eu vou fazer mais? Porque enquanto o meu pensamento está sozinho, ele está emaranhado. Quando eu transformo ele num discurso, eu tenho que transformar ele num pensamento linear. Mais linear. E aí fica mais claro até para mim, Uhum. né. Sim. E contar com pessoas que possam auxiliar. O NAI é um desses exemplos, né. E a partir daí, quando necessário,
ajuda psicológica e ajuda psiquiátrica, se for o caso. Muito bom, show de bola a sua entrevista aqui, é excelente o nosso bate-papo. Conversei aqui com a Regina Campos, aluna do quinto período? 8º. 8º período de psicologia aqui da Descomplica América. Ó, foi um prazer conversar com você, ela deu uma verdadeira aula aqui sobre ansiedade, viu. E você que está aí nos assistindo, não fica ansioso, faça o que a Regina orientou aqui para você, tá. Olha, um beijo para vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau.